Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The Lord is good. O Senhor é Amen. bom. Amém. Aren't you glad he didn't leave you like he found Você you? não fica feliz que ele não te deixou da forma como ele te encontrou? Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. We were Aleluia. talking about Estávamos falando sobre having a habit of excellence ter um hábito de excelência in our spiritual life, na nossa vida espiritual, our mental life. na nossa vida mental. Amen. Amém. Renewing your mind Renovando a sua with mente the Word of God com a palavra de Deus. will give you good mental habits. Vai te dar bons hábitos mentais. Thank God for the opportunity Graças a Deus pela to have oportunidade hands laid on us. de receber imposição de mãos ministered e recebermos But that ministrações. will never take the place Mas isso nunca vai tomar o renewing your lugar mind de renovar a sua with the Word mente of God. com a palavra de Deus. Amen. Amém. In Romans chapter 12, Em Romanos capítulo it 12, says, don't be conformed to this diz: world, não vos conformeis a este mundo, but be ye transformed mas transformai-vos by the renewing of your mind. pela renovação da vossa mente. Hallelujah. Aleluia. When someone lays hands on you, Quando alguém põe as mãos sobre it will você, bless you. vai te abençoar. But it's only through the Word Mas é apenas através finding da its place in your palavra, thoughts encontrando o lugar and nos your seus pensamentos actions e nas suas is your life ações transformed. que vão transformar você. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. So we take the Word Então nós pegamos a and we palavra bring it into our thought e nós life. colocamos na nossa vida The mental. Word is food for your spirit, A palavra é alimento para o seu but it's espírito, not only your spirit that needs the mas Word. não é só o seu espírito que It's your precisa da mind palavra, that needs a the sua word. mente precisa da palavra. So that you don't yield to a life of worry. Para você não se submeter a uma vida de So preocupação. you don't yield to a life of fear. Para você não ceder a uma vida do medo. If you think wrong, Se você pensa errado, it can disqualify you. isso pode te desqualificar. Amen. Amém. When God created Adam, Quando Deus criou Adão, He put him in the garden Deus o colocou no jardim and put Eve there. e colocou Eva lá. God put Adam in the right place. Deus colocou Adão no lugar certo. That was the right place for Adam. Aquele era o lugar certo para Adão. But because him and Eve began to think wrong, Porque ele e And then they Eva did começaram a pensar errado e fizeram errado. God had to remove them from the place He put them. Deus teve que removê-los do lugar onde ele os tinham colocado. Amen. Amém. Wrong thinking Pensamento errado will disqualify vai us nos desqualificar from places God has for us. de lugares que Deus tem para nós. Just because God put us in the right place Só porque Deus nos colocou no lugar certo, doesn't mean we're automatically going to stay in the right não place. significa que automaticamente permaneceremos no We lugar have to certo. do the right thing. Nós temos que fazer a in the coisa right certa place. no lugar certo. When God puts you in a local church Quando Deus te coloca numa igreja local and He puts you there, e Ele te coloca that's lá, because that's the right place for you. esse é o lugar certo para você estar. But if you do the wrong thing Mas se você fizer a coisa errada in the right place, no lugar certo, you could end up você pode having to leave the terminar right place. tendo que sair do lugar certo. God can put you in the marriage Deus pode te colocar no casamento, that's His will for your que é life. da vontade dele para a sua vida. But if you do the wrong thing Mas se você faz a coisa errada in that marriage, naquele casamento, you could lose the good thing God gave you. você pode perder a coisa boa que Deus te Amen. deu. Amém. Only by us having our excellent thoughts Apenas nós tendo pensamento de excelência, thoughts in line with the Word, pensamentos em linha com a palavra, can we ever stay in the right places that God pode puts us. nos deixar permanecer no lugar certo que Deus tem para nós. Hallelujah. Aleluia. Because
Because when my husband went home to be with the Lord, Porque quando meu marido partiu para estar com o Senhor, I did the right thing with my mind. eu fiz a coisa At certa that com point in a minha time. mente naquele momento da minha vida. And because of that, E por causa I'm disso, still in the right place eu for ainda my estou no life. lugar certo para a minha Still vida. fulfilling the plan of Ainda God. cumprindo o plano de Still Deus. fulfilling the will of Ainda God. cumprindo a vontade Carrying de out what Deus, God said. carregando aquilo que Deus I didn't disse. sit down Eu não and say, sentei oh, what am I going to do? e disse, o que é que eu vou That's not the fazer? right thing. Essa não é a coisa certa. Well, I didn't sit down Eu não and say, sentei that's it. e disse, acabou I'm not agora. going on. Eu não vou mais avançar. No, I did the right thing. Não, eu fiz a coisa in my certa thought life. no meu And it has held pensamento. me E isso me on the right course. sustentou no curso And on the right certo path. e no caminho certo. Amen. Amém. If you do not discipline your thought life, Se você não disciplina a sua vida mental, the devil will beat you up badly. o diabo vai te dar uma surra feia. Because the mental arena Porque a arena is mental Satan's arena. é a arena de Satanás. He is going to launch attacks against Ele you, vai lançar ataques contra você. primarily in the thought realm. Primeiramente no reino do And pensamento. if you have not given yourself E se você não se der excellent mental habits, a hábitos excelentes you can fall mentais, prey você vai ser uma to his isca strategies against your para thought as life. suas estratégias contra a sua vida mental. But not only must we have good spiritual habits and mental Nós habits, não apenas devemos ter bons hábitos mentais. we have to have good physical habits. Nós temos que ter hábitos That físicos. we handle our bodies rightly. Que devemos lidar bem com o nosso corpo If físico. we do not do the right thing with our bodies, Se nós não fizermos a coisa certa com o nosso corpo físico, our bodies can ruin our lives. o nosso corpo pode arruinar a nossa vida. Paul said this. Paulo disse isso. He said, I keep under my body. Ele disse, eu subjugo meu corpo. I bring it into subjection. Eu o trago à sujeição. Lest that by any means, Para que de forma alguma, when I have preached to others, quando eu ter pregado para I outros, myself eu mesmo should be a castaway. seja desqualificado. What did he mean, I keep under my body? O que é que ele quis dizer, eu subjugo meu What corpo? did he keep it under? O que é que ele subjugava? He kept it under the dominion of his spirit. Ele subjugava pelo seu espírito. He kept his spirit Ele mantinha o seu espírito in charge over his body. no controle sobre o seu corpo He did físico. not let his body run him. Ele não deixava He o seu let corpo his spirit controlá-lo, run him. ele deixava o seu espírito And notice he controlá-lo. said this, I Note, keep under my body. Ele disse, eu subjugo meu corpo. This wonderful apostle Esse apóstolo who had great maravilhoso, power with God. que teve grande poder com Notice, Deus. he still had to do something with his Note, body. ele ainda assim tinha que fazer algo com o seu corpo. Amen. Amém. Evidently, his body would want to do Evidentemente, wrong. o corpo dele queria fazer o que era errado. His body would want to engage in wrong things. O corpo dele queria se envolver com coisas But he said, I erradas. don't let it. Ele disse, mas eu não deixo. And if you do not keep your body E se você não mantém o seu under the corpo control of your spirit, debaixo do controle do seu under the espírito, dominion of your debaixo spirit, do domínio do seu your espírito, spirit will lead your body. o seu espírito vai, Excuse me, your body will lead your life desculpa, o seu corpo vai guiar a sua vida into wrong things. para as coisas erradas. And it can destroy your E life. isso pode destruir a sua vida. God is not going to do anything with your body. Deus não vai fazer nada com o seu corpo. He did something with your Ele spirit. fez algo com o seu espírito. But you're the one that has to do something with your body. Você é a pessoa que tem que lidar com You're o the seu one corpo. that's going to do something with your É mind. você que vai fazer algo com a sua mente. What do you do? O que é que você You faz? renew the mind Você renova a and you mente keep the body e under. você subjuga o You corpo. renew the mind Renova a and mente you keep the body e under. subjuga o corpo. With the spirit that God did something Com o with. espírito que Deus faz algo. He gave you life in your Ele te spirit. deu vida no He gave you a espírito. brand new spirit. Ele te deu um espírito He says, now novo. take that brand new spirit. Ele disse, agora pegue esse espírito renew your novo mind e renove and a sua keep your mente body e under. subjuga o seu corpo. Amen. So he Amém. did something with your Então spirit.
Ele fez algo com o seu But you have to espírito. do something with your Mas mind. você tem que fazer algo com a And you sua have to do mente. something with your E tem body. que fazer algo com o seu corpo. We know this, Nós sabemos disso. that when Daniel was serving Que quando Daniel in estava the kingdom he servindo was a part of, no reino que ele He had pertencia, enemies ele tinha inimigos looking to find fault with him. procurando falta nele. You know they would have loved to find any rumor on him. Você sabe que eles iriam amar ter algum rumor sobre Daniel. Any dirt on his life Alguma sujeira na vida dele. of what he had done wrong. Daquilo que algo que ele A tinha wrong place he feito. went. Lugar errado que ele A tinha wrong ido. relationship he might have had. Relacionamento errado que ele pudesse when ter they tido. looked, Quando eles couldn't procuraram, find any eles fault não in him. acharam falta nenhuma Why? nele. Because Por he quê? was of an excellent spirit. Porque ele tinha um espírito And excelente. having an excellent E spirit ter um espírito means excelente you do the right thing. significa que você with your faz a thought coisa life. certa com You do the right seu thing pensamento, coisa with your certa body. com seu corpo. Now you have to remember, Agora você tem que lembrar, Daniel was carried off into captivity. Daniel foi As a young carregado boy. do cativeiro bem pequeno. And then they took him Como jovem, eles o and they levaram educated e him educaram in this Daniel enemy country nesse that he was in. país do inimigo onde ele estava. And they trained him. E eles o treinaram. And they educated him E o treinaram, to be an o advisor educaram to the king. para ser from the time he was conselheiro young. do rei desde jovem. He could have Ele poderia ter tido had wrong thoughts pensamentos and errados said, I hate this e place. dizer, eu odeio I esse hate lugar, these people eu odeio esse for what they've povo done. por causa daquilo que eles They carried fizeram. off my E- family. Eles carregaram o meu My povo, people minha into família captivity. em cativeiro. But he didn't. Mas ele não fez isso. He became faithful. Ele se tornou fiel. And he kept rising. E ele continuou, And he kept rising. continuou voando, And he kept continuou rising. subindo, And for the whole of his subindo. life, E por toda a sua vida, he served next to the king ele serviu próximo ao because he rei. didn't let offense in. Porque ele não deixou a ofensa If you let entrar. offense Se in, você deixar a ofensa entrar, it's because you think wrong. é porque você pensa errado. Hallelujah. Aleluia. So he guarded his thoughts. Então ele guardava os seus He kept pensamentos. his body under. Ele mantinha o seu corpo debaixo da And da Paul, this sujeição. great apostle, E Paulo, esse grande he said, I apóstolo, keep under my ele body. disse, eu subjugo o meu corpo. I keep it under the dominion of my Eu spirit. subjugo, mantenho sob o domínio do meu He said, espírito. lest after I have preached to others, Ele disse, para que em caso de eu pregar para I outros, myself eu mesmo should be set aside as venha unusable. ser separado como inútil. Just because you're a preacher Só porque você é um 'cause pregador, you're a minister só porque você é um ministro, doesn't mean não that you significa don't have to take charge que você não tem que tomar of your controle mind da sua and mente, your body. do seu corpo. If you don't, E se você não even fizer though you're isso, called, mesmo sendo even chamado, though you might have an anointing, mesmo tendo uma unção, God will set you aside as Deus vai unusable. te colocar à parte como inútil. Amen. Amém. Because people think if I'm called, Porque pessoas pensam, eu sou there's a chamado, different set of rules for então me. tem regras diferentes para No, mim. there's not. Não, não tem regra God não. calls us all Deus nos chama a to a life todos of excellence. para a vida de excelência. Amen. Amém. If you let your body Se você deixa o corpo run your life, governar sua it will vida, take you places you don't want to go. o seu corpo vai te levar a lugares que você não quer ir. When I was a little girl, Quando eu era uma garotinha, we had horses, nós tínhamos cavalos. and my whole family went out to ride horses one E day. toda a minha família saiu para andar a cavalo um dia. And I was maybe 3 years old, but I remember Eu it. acho que eu tinha 3 anos de idade, mas ainda eu lembro. And they had me on a little pony. Eles me colocaram num And I was pônei. back behind Um everybody. pônei. E eu estava atrás de todo mundo. And all of a sudden, something spooked my horse. E de repente alguma coisa assustou meu cavalo. And that horse took off with me, E aquele cavalo saiu correndo running comigo. hard and fast. Correndo wrong rápido direction. para a direção errada. It ended up taking me E me levou where I didn't want to go. onde eu não queria ir. That's what will happen É isso que vai acontecer. if you do not take charge of Se your você body. não toma controle do seu It will corpo, take your life hard vai and fast levar sua vida bem in a rápido direction you don't want to para go. uma direção que você não quer ir. You must put a standard in place. Você tem que colocar um padrão You no must put lugar. a standard of excellence Você in tem que place. colocar um padrão de excelência There no are lugar. places I won't let myself go. Tem lugares que eu não me permito ir. There are places I won't go in Tem lugares que eu não because I'm entro, not going to tempt myself. porque eu não vou me There tentar. are things
things I won't watch. Tem coisas que eu não vou assistir. There are movies I won't watch. Tem filmes There que eu are não things vou on assistir. TV I won't watch. Coisas na televisão que eu não Because assisto. the plan of God Porque o plano for de my Deus life para minha is vida too excellent é muito for that excelente kind of stuff. para esse tipo de coisa. What God has for O you que Deus tem para você is more excellent é mais than excelente anything do que your qualquer body could coisa offer you. que o seu corpo pode te Do not oferecer. exchange Não troque the excellence a of excelência God's plan do plano de for Deus what your body pelo que o seu wants to corpo lead you into. quer te guiar. Learn to tell your body no. Aprenda a dizer não Take para o seu charge of your corpo. body. Tome controle do seu Hallelujah. corpo. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The next thing, A próxima coisa. we must have excellent habits Nós temos que ter bons, excelentes regarding hábitos finances. com relação às finanças. I have, and my husband when he was alive, Eu tenho, e meu marido, quando ele era vivo, we have been faced with situations nós encaramos situações to where someone would try to sue us onde alguém tentava nos colocar na justiça and just to get money out of us. só para receber só para tirar dinheiro de nós. And we would pray E nós orávamos and God would e say, Deus dizia: just give them the money. dê a eles o dinheiro, Just pay them off. pague a eles. Because Porque when I pay them off, quando eu os pagava, I'm buying peace. eu estou em paz. And peace E paz is worth more to me. é melhor para than mim money. do que o dinheiro. I will not Eu não vou fight my brother. lutar contra o Over meu money. irmão por causa de dinheiro. There are a lot of people Existem muitas who have pessoas destroyed their homes que já destruíram Their seus marriages lares, seus casamentos over money. por causa de dinheiro. I've pastored for almost 25 years. Nosso pastor de quase 25 And I've anos, seen it time and time again. perdão, eu pastorei por mais de When 25 people anos e eu divided their vejo own isso marriage, repetidamente. divided their own home. Quando eles dividiram o seu over próprio money. casamento, seu próprio Why? lar por causa do They're not dinheiro. Por excellent with quê? money. Porque não são excelentes com dinheiro. You don't have to have a lot of money Você não tem que ter to show muito dinheiro yourself excellent para se mostrar excelente with money. com dinheiro. Your motive, O seu motivo, your intent, o seu intento, your heart o towards seu money coração com o has to dinheiro be right. tem que estar That correto. you won't violate a brother for Você money. não vai violar um irmão por causa de dinheiro. That you won't hurt a family for money. Que você não vai destruir uma família por causa de dinheiro. We think about Joseph Nós pensamos sobre José as a young man. como um jovem. His brothers took issue against him. Os irmãos dele tinham problemas They contra were ele. jealous of him. Tinham ciúmes dele. So his own brothers Então seus próprios sold him into irmãos slavery. o venderam. O vendeu para ser escravo. So he's carried off into Egypt. Então ele é vendido para o Egito. And there he is sold to be a slave. E lá ele é vendido como escravo. As a young boy, Como um he jovem, didn't have money of his own. ele não tinha dinheiro As próprio. a slave, Como escravo, he didn't have money of his own. ele não tinha While dinheiro he's próprio. serving as a slave, Enquanto está servindo como gets servo, falsely escravo, accused ele é falsamente of acusado being inappropriate de with his boss's wife, agir inapropriadamente com a mulher do seu and he's thrown patrão into prison, e é lançado na prisão. and he's there for 12 years E ele está lá por 12 for anos something he didn't do. por algo que ele não But he fez. kept his insides Mas ele excellent. se manteve por dentro com excelência. He didn't become offended with his Ele brothers. não ficou ofendido com seus irmãos. He didn't have ill will toward his brothers. Ele não tinha mau He pressentimento, didn't mau become bitter toward his sentimento brothers. contra os seus irmãos ou He didn't amargo. become bitter toward his boss. Ele não ficou amargo who contra had o him seu thrown in patrão prison. que colocou ele lá naquela prisão. And then one day, E um dia, after 12 years, depois de of 12 being in anos prison, de estar na prisão, the Pharaoh has a dream. Faraó teve um sonho. He can't understand the dream. Ele não pode entender o sonho. So he calls for all of his wise men to interpret the dream. Então ele chama os seus sábios para interpretar o sonho. They can't interpret the dream. Eles não conseguem interpretar So o he sonho. sends out a call. Então ele envia um chamado. Does anybody know who can interpret this dream? Alguém sabe interpretar esse sonho? And one man said, E um homem there's disse: someone down in prison tem alguém lá na prisão that interpreted a dream for que me. interpretou um sonho para He's mim. down there. Ele está lá. So the Pharaoh sent for him. Então o faraó mandou chamá-lo. And then the Pharaoh
told Joseph his E dream. Faraó então contou a José o seu sonho. And Joseph interpreted his E dream. José interpretou o seu sonho. And then gave him the solution E deu a ele a solução by the Spirit of God. pelo Espírito de Deus. The dream was there was seven Skinny cows. skinny cows. Seven. O sonho é que tinha 7 vacas He said magras. first the dream was 7 fat cows. Primeiro o sonho era 7 Then vacas 7 gordas. skinny cows. Depois 7 vacas 7 magras. skinny cows came and ate the 7 fat As cows. 7 vacas magras Yet they comeram remained as skinny. gordas e ainda assim estavam didn't get magras. fat. Não engordaram. And Joseph said, E José that means disse, there's 7 years of ele abundance disse, vai haver 7 anos de that are abundância going to be followed que vai ser by 7 seguido years of famine. de 7 anos de fome. And the famine will swallow up the abundance. E a fome vai And the engolir a nation will be left abundância. in E a devastation. nação vai ficar devastada. But if you will, Mas se through the você, 7 years of abundance, através dos 7 anos de store up, abundância, depositar, preparar for the years of famine, para os anos da fome, you will have more than enough. você vai ter mais do que suficiente. And the Pharaoh heard something in this man. E Faraó ouviu algo nesse He homem. heard an excellent spirit Ele ouviu that had an espírito excellent excelente, answer. que tinha uma resposta excelente. And he said, E ele disse, if this man knows the answer, se esse homem sabe da then I resposta, appoint this man então eu vou to apontá-lo carry out the mission. para carregar to a do the missão, job. para fazer o trabalho. Joseph woke up that morning José levantou naquela manhã, in a prison numa prisão, and went to bed. e foi para a cama prime minister como o primeiro-ministro of the nation. da nação, Running the economy of a nation. governando a economia de uma nação Yet he inteira, had never had any money of his mesmo own. nunca tendo dinheiro próprio. It's not having money Não that é- trains you for money. Não é ter dinheiro que te treina para o dinheiro, It's having an excellent spirit. é ter um excelente that trains espírito you que te to treina handle money. para lidar com o How dinheiro. do you handle Como é que você everyday lida problems? os problemas How do you diários? handle people? Como é que você lida com as How do you pessoas? handle the Como é opportunity que to be você offended? lida com a How oportunidade do de you ficar handle the ofendido? opportunity Como é que você lida com a to get upset oportunidade with someone? de ficar chateado com That alguém? qualifies you Isso te or qualifica ou disqualifies te you for desqualifica prosperity. para a prosperidade. Hallelujah. Aleluia. If we're going to be excellent in our Se finances, vamos ser excelentes nas nossas finanças, we have to have the thoughts of the word about nós finances. temos que ter os pensamentos da palavra com relação a finanças. Hallelujah. We have Aleluia. to know this. Nós temos que saber My isso. God shall Meu supply. Deus suprirá. He shall supply. Ele He suprirá. shall supply. Ele suprirá. When opposition comes, Quando a oposição you vem, better have the excellency é melhor ter a excelência of that revelation dessa revelação in your mouth, na sua in your boca, thoughts, no seu in pensamento, your heart. no seu coração. You better know. É melhor você My saber, God meu shall Deus supply. suprirá. When my husband went home to be with the Lord, Quando meu marido partiu, it left me responsible ele me deixou for responsável $6.5 million of debt. por 6 milhões e meio de dívidas, milhões de dólares em Now it's dívida. going to show up Agora vai aparecer whether I believe se eu creio ou não the excellency na excelência of the word. da palavra. Within 1 year. Dentro de ano, Nearly all of my personal debt quase was gone. toda a minha dívida pessoal and a foi good paga. portion E uma boa of the parte ministry debt, da dívida do ministério paga. half of Metade $6.5 million de 6 milhões of e meio de debt dólares gone. de dívida já foram. Because I believe Porque eu criei, my God meu Deus shall supply. suprirá. I hold Eu seguro, to the excellency eu seguro a of his excelência supply do suprimento in the
dele face of difficulty, diante da dificuldade. you cannot Você não have pode an excellent supply ter um suprimento when excelente you talk lack. quando você fala When you falta. talk, I don't have Quando enough. você fala, eu não tenho o suficiente. Amen. Amém. You have to renew your Você mind tem que renovar sua to mente do the right thing. para fazer a coisa certa Financially. financeiramente. Then turn with me Vamos comigo to Luke chapter 4. para Lucas 4. Hallelujah. Aleluia. Thank God for the word. Graças a Deus pela palavra. Luke chapter 4. Lucas capítulo 4. Jesus came to his own hometown Jesus veio até a sua própria cidade and he got up on the Sabbath day in the church. e ele se levantou num dia de sábado na igreja. And it says in verse 18 E diz no versículo 18. that he stood up to read, and this is what he read. Ele se levantou para ler e foi isso que ele leu. The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor is upon me, está sobre mim, because he anointed me pois que me ungiu to preach the gospel, para evangelizar os to the pobres. poor. Para evangelizar os pobres. preach the gospel, Evangelizar to the poor. os pobres. gospel E- to the poor, Evangelho aos pobres. gospel Evangelho to the poor. aos pobres. The gospel O is for evangelho the poor. é para os pobres. Notice he didn't say, Note que ele não disse. God told me to give money to the poor. Deus disse para eu levar dinheiro para os He didn't pobres. say, God told me to feed the poor. Ele não disse, Deus me disse para What alimentar the os poor pobres. need is the gospel. O que o pobre precisa é do What the poor evangelho. need O que o is the pobre gospel. precisa é do evangelho. Money is not the cure for mankind. Dinheiro não é a The cura gospel para a is the humanidade. cure. O evangelho é a cura. And in the gospel, E no God evangelho, is revealed Deus é as the revelado provider. como o And provedor. when you get the E gospel in quando you, você pega o evangelho em when you hold to você, the gospel, quando você segura o then you evangelho, hold to então você what the segura gospel o reveals, que o evangelho which is revela, God is your provider. que é Deus God is que your te provider. supre, The Deus, gospel o seu shows you supridor. God is O your evangelho provider. te mostra Your que job Deus é o is seu not your provedor. provider. O seu trabalho Your não é o seu spouse is provedor. not your O seu provider. cônjuge não é o seu provedor. Hallelujah. Aleluia. If I would have believed Se eu fosse crer that my spouse was my provider, que o meu cônjuge fosse o meu I'd be in trouble provedor, today. eu estaria em grandes problemas hoje. Many women get married Muitas mulheres se casam as a financial plan. com como um plano financeiro. They look at their spouse Elas olham para os seus cônjuges as their provider. como provedores. God's never called any man Deus não chamou nenhum to be homem anybody's provider. para ser provedor de He ninguém. is the provider. É Ele que é o He provedor. is the provider. Ele é o provedor. He is the provider. Ele é o provedor. Every man Todo who is homem the head of a household que é o chefe da is casa free from the responsibility é livre da of being responsabilidade the provider. de ser o provedor. God is the provider. Deus é o provedor. What the man is to O do que o homem deve fazer is to lead the household é guiar o lar in faith in the provider. em fé no provedor. Amen. Amém. He is to lead in faith Ele deve guiar em and fé call e on chamar God por to be the Deus provider. para que Deus seja that o provedor home. daquele lar. And when children have a need, E quando crianças or têm uma family members necessidade, have a need, ou membros de família the têm man as the head of necessidade, the house o homem como o is cabeça to da say, I casa will lead deve in dizer, believing God. eu creio. Let's believe God. Vamos crer em God Deus. will provide. Deus vai God prover. will take care Deus of vai us. cuidar de nós. Hallelujah. Aleluia. It is excellent É to excelente have God as your ter provider. Deus como seu But provedor. it is less than excellent Mas é menos do que to excelente trust in any man to be your confiar provider. no homem para ser o seu To trust provedor. in your job to be your Confiar no seu provider. emprego para To ser o trust in your provedor. employer to be Convidar your no provider. seu patrão para ser o seu provedor. Hallelujah. Aleluia. God
is our provider. Deus é o nosso God provedor. is our provider. Deus é o nosso provedor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. When you believe that, Quando você crê When you nisso, say that, quando você diz isso, when you speak in line with quando that, você fala em linha com you isso, will live an excellent life você financially. vai viver uma vida excelente financeiramente. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Jesus said Jesus disse, he's anointed ele é to ungido preach the gospel. para pregar o the evangelho poor. aos pobres. I tell our congregation members, Eu digo para os nossos membros if da you igreja, ever see yourself falling behind financially, se você se vê no vermelho Put more word financeiramente, in you. coloque mais palavra em more word você. in your mouth. Coloque mais palavra The na tua gospel. boca. O The evangelho, gospel o is the evangelho cure for lack. é a cura para a Money falta. is not the cure for Dinheiro lack. não é cura para a The falta. gospel is the O cure for evangelho lack. é a cura para a Knowing falta. God is your provider. Sabendo que Deus é o teu Putting it in your provedor. mouth. Coloque na God tua is my boca. provider. Deus é o meu God provedor. is my Deus é o meu provider. provedor. God is my Deus é o meu provider. provedor. That is the cure É for isso lack. que é a cura para a falta. And you will never live excellently E você nunca vai viver in your excelentemente financial life na sua vida financeira until you hold to the truth até você that segurar God a is your verdade de que provider Deus é o seu in provedor the face of lack. diante da When it falta. looks like there's not Quando enough, parece que não tem don't suficiente, leave the excellent não provider. deixa o provedor excelente. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Now Aleluia. turn with me if you would Agora vamos comigo to 2 Corinthians para 2 Coríntios. chapter 8. 2 Coríntios 8. Second Corinthians chapter 8 and verse 9. 2 Coríntios 8, 9. It says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, that though he was rich, que mesmo sendo ele rico, he was rich, ele foi rico. He was rich. Ele era rico. he was rich, Ele era rico. he was rich, Ele era rico. He was rich. Ele era rico. Rich should not offend you Ser rico não deveria Don't te ever be ofender. offended Não fique ofendido by how rich someone da was, forma como rico uma pessoa é. because Jesus was rich. Porque Jesus era rico. Rich does not offend God. Riqueza não ofende Deus. It's what he is. É quem ele é. Though he was rich, Mesmo sendo rico, yet for your sakes, por amor de vós, he became poor, se fez pobre, that you through his para poverty que pela sua pobreza might be rich. enriquecesseis. Rich means a full supply. Rico significa suprimento Always completo. having. Sempre More tendo than enough. mais do que Always suficiente. having. Sempre More tendo than enough. mais do que suficiente. He was made rich. Ele foi feito Excuse me, he was made poor pobre that you might be made rich. para que você fosse feito rico. He was made what he had never been. Ele foi feito aquilo que ele nunca He foi. was made poor Ele foi feito pobre so that you could be made what you had never been. para você poder ser feito aquilo que você nunca So that foi. you could be made rich. Para você poder ser feito rico. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. When did we see him poor? Quando é que nós o vimos pobre? It says he was made poor Diz que ele se fez that we might pobre be made rich. para nós sermos ricos. In his earthly ministry, No seu ministério we never saw terreno, him poor. nós nunca o vimos He pobre. always had all he needed. Ele sempre teve o que precisava. If he needed tax money, Se ele precisava de dinheiro para o he sent imposto, Peter fishing ele mandou Pedro ir pescar. and took the money out of the fish's Pegou o mouth. dinheiro da boca do peixe. If he needed to feed the Se ele multitudes, precisava alimentar he took multidões, the little boy's lunch ele pegou o lanchinho and do blessed menino, abençoou and fed the multitude. e alimentou uma Food multidão. multiplied. Comida That's multiplicada, called rich. isso é He riqueza. always had Ele sempre more than teve enough. mais do que The suficiente. word also says A palavra também that diz wealthy women que mulheres ricas followed his ministry seguiam o seu and ministério funded him. e o financiava.
to his crucifixion. Até o seu crucifixo, a sua crucificação, He wore some of the most expensive clothing. ele estava vestindo uma roupa muito That a man could cara have. que um homem poderia That's usar. not the garment of a poor man. Isso não era uma veste de um homem pobre. So when the word said he was made poor, Então, quando a palavra diz que ele foi feito that we might pobre be made rich, para nós sermos when ricos, was he made poor? onde é que ele foi feito The same pobre? place he was made No sin. mesmo lugar que ele foi The feito same place he pecado. was made No sickness. mesmo lugar que ele foi On feito Calvary. doença, no Your Calvário. sin was laid on him. O seu pecado Your foi sickness was sobre laid on ele. him. A sua doença estava But your sobre poverty ele. was E laid on também a him. sua pobreza foi So colocada that you nele. could be free. Para você poder from the ficar power of livre sin. do poder do So that pecado. you could be Para você free ficar from livre the power of sickness. do poder da So doença. that you could be Para você free ficar livre from the power do of poder poverty. da pobreza. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You were made free Você foi from feito the power livre of sin. do poder do At the pecado new birth. no novo nascimento. You received your freedom Você recebeu sua from the power of libertação sickness. do poder At the da new doença no novo nascimento. received Você your recebeu freedom a sua from libertação poverty da at the pobreza new birth. no novo Not when nascimento. you got paid. Não quando você Not recebeu when o you got pagamento, paid. não quando recebeu o when you were born pagamento, again. mas quando nasceu de novo. You were born. Você You nasceu. were born Você rich. nasceu At the rico new birth. no novo You nascimento. were born rich. Você nasceu At the rico new birth. no novo nascimento. You cannot earn Você não pode your ganhar freedom from sin. a sua libertação do pecado. You cannot earn. Você não pode ganhar, healing. pagar pela sua cura. You receive it by Você faith. recebe pela You fé. receive. Você You recebe receive freedom from the power of sin libertação do pecado by faith. pela fé. Because the word says Porque a palavra diz sin shall not have dominion over que you. o pecado não terá No domínio more. sobre vós. The Não sin mais. dominates you. O pecado dominava And when você. sin comes, E quando o the pecado vem, temptation to a sin tentação para pecar You vem. say no. Você diz You have no não. more dominion Você over não me. tem mais domínio I sobre mim. refuse to do that. Eu me recuso I a will fazer not. isso. Eu não vou. When sickness comes, Quando doença then vem, you talk to it. você You fala say com you ela. have no more Você dominion diz, over você me. não tem mais domínio sobre mim. But likewise, Da mesma when forma, lack tries to quando come, a falta you tenta say, no, vir, you don't. você diz, não, não vem You have não. no more dominion Você não over tem me. mais domínio sobre He mim. was made poor, Ele foi feito and I am pobre made rich. para que eu fosse That's rica. not what I become. Não é o que eu me That's tornei. what I was born. Foi assim que At eu the new nasci, birth. no novo I was nascimento. born free. Eu nasci from the livre power of do poverty. poder da pobreza. Hallelujah. Aleluia! 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 God wants you to live Deus quer que você in viva the excellence na excelência of prosperity da that prosperidade He made you rich que with. Ele te fez rico com But He's ela. got to get it in your mouth. Mas Ele tem que pôr isso na He's tua got to get it boca. in your thinking. Ele tem que colocar isso no seu He's got to get pensamento. it in your Ele spirit. tem que colocar excelência no teu That you are not espírito. the poor Você não é pobre trying to get rich. tentando ficar rico. You cannot earn your freedom from sin. Você não pode pagar a sua libertação do cannot pecado. earn your Você não freedom from pode sickness. pagar da sua libertação Likewise, da you doença. cannot earn Da mesma forma, this richness você não pode pagar that por He essa made riqueza yours. que Ele fez You sua. receive it by faith. Você recebe You pela receive fé. it by faith. Recebe pela You fé. receive it by Você faith. recebe pela You fé. receive it by Você faith. recebe pela fé. Hallelujah. Aleluia. It is not homes that make you rich. Não são casas que It's te not fazem cars rico. that make you rich. Não é carros que te It's not fazem money rico. that makes you Não é rich. dinheiro que te faz But rico. Mas Because you are rich, porque você é the rico, homes you need must as come. casas que você precisa Because vão vir. you are rich. Porque você é rico. The cars you need must Porque come. você é rico, elas devem Because vir. you are rich. Porque você é rico. The jobs you need Os must come. empregos que você precisa vêm. Because you are rich. Porque você é rico. The customers you need. O que você The precisa, customers you need must come. aquilo que você precisa deve vir. That's called calling those things. É isso, Deus Which be not chamando as as coisas though que they não were. são como se já When it fossem. looks like Quando you parece do not have the que money you você need. não tem o dinheiro You que call precisa, yourself você se what He chama called you. o que Ele te He chama. called you rich. Ele te chama de rico, Supplied for. More than suprimento, enough. mais do que In the suficiente. face of laying up. Você se levanta And you say, e você I diz: am rich eu sou rico, because I'm rich. eu sou rico, Because I am porque rich. eu sou The rico. money I need
O dinheiro que eu must preciso come. deve The vir. jobs I need O emprego que eu must preciso come. deve vir. Because I am rich. Porque eu sou rico. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! He was made poor at Calvary. Ele se fez pobre no So that Calvário. at the new birth, Para que no novo nascimento would be eu made rich. fosse feito rico. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Why are so many Christians struggling? Porque tem tantos crentes Because they don't know lutando, porque eles não that He sabem made them rich. que Ele os fez They ricos. think they're still poor. Eles acham que They são think they pobres can't ainda. have it. Acham que They não think podem they don't have ter. enough. Acham que eles não têm And they suficiente. talk it. E eles And they falam. think it. E eles pensam But assim. if you will take on Mas se você the pegar excellent thoughts, a excelência, the o pensamento excellent word excelente, that says, a palavra He excelente que made you diz, rich. Ele me Put fez it in your rico. mouth. Coloque na tua Every boca. day. Todo Every dia. day. Todo Every dia. day. Todo dia. Every day. Todo dia. Every Todo day. dia. Every Todo day. dia. Every Todo day. dia. Todo dia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He made you rich. Ele te fez rico. Hallelujah. Aleluia. There was a preacher Havia pregador who walked up to a Jewish businessman. que foi até judeu, This homem de Jewish negócios. businessman was very wealthy. Esse empresário judeu era He muito owned several stores. próspero. Ele tinha várias And this lojas. preacher said to E him, esse pregador disse para ele. he said to this Jewish man, Ele disse para esse judeu: how do you prosper? como é que você prospera? And the Jewish man said, E o judeu falou: I don't understand your question. eu não entendo a sua pergunta. And the preacher said to the Jewish man, O pregador perguntou do para o you judeu: prosper? como é que você he prospera? said, I don't understand your question. Ele falou: eu não entendo o que você está perguntando. And again the preacher O said, pregador de novo disse: how do you prosper? como é que você prospera? And the Jewish man said this, E o judeu disse isso: I'm a Jew. eu sou judeu. Now get this. Agora What pega did isso. he O mean? que é que ele quis dizer? In the mind of that Jew, Na mente daquele judeu, being a Jew ser judeu and being e prosperous ser was the próspero same thing. era a mesma coisa. Same thing. Mesma coisa. He was one Ele with era prosperity. uma coisa só com a prosperidade. In your mind, Na sua mente, being a child of God ser filho de and being Deus prosperous e ser próspero is the same é a thing. mesma coisa. The same thing. A mesma coisa. same thing. A mesma coisa. In your thinking, No seu you pensamento, need to understand você precisa and make entender. it. When you say child of God, Quando você diz You filho say de Deus, rich. você diz rico. when you say child Quando of você God, diz filho de you Deus, say prosperous. você diz I próspero. call myself Eu me chamo prosperous. próspero. I call myself Eu me chamo rich. rica. The problem with that preacher, O problema com aquele pregador, he was trying to divide from the Jew ele estava prosperity. tentando dividir do judeu a He was prosperidade. trying to make them two separate things. Ele estava tentando fazer dele duas coisas couldn't. diferentes, mas ele não Because podia. in the mind of that Porque Jew, na mente they daquele are judeu, one. eles são um só. They are one. Eles são um só. They are one. São um só. If somebody said to me, Se alguém me dissesse, how did you get to be a female? como é que você ficou mulher? I would have to say, I don't understand your Eu question. teria que te dizer, eu não entendo a sua pergunta. I was born this way. Eu nasci assim. At the new birth, No novo I was nascimento. born rich. Eu nasci At the new rica. birth, No novo I was nascimento. born rich. Eu nasci rica. At the new birth, No novo I nascimento. was born Eu rich. nasci rica. It's not my mama that made me Não rich. foi minha mãe It's que not my me fez job rica. that makes Não me é rich. meu trabalho que me It's faz not rica. my bank account that Não é makes a me minha rich. conta no banco It's que me my faz rica. provider. É o meu He makes me provedor. rich. Ele me faz rica. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. This is the excellent way. Essa
Esta é a forma that God excelente has que Deus for all tem of His children to para live. todos os seus filhos But you viverem. cannot talk about the lack of money. Mas você não pode falar da falta do move into dinheiro this. e mover com isso. You cannot sit around the dinner table. Você não pode ficar na mesa And say, "We don't have do enough." jantar e dizendo eu não tenho comida Instead, suficiente. Ao invés, Sit around your dinner table. sente à mesa And say, I know we have a need. e diga eu sei que But temos God uma made me necessidade, rich. mas Deus me God fez made rico. us rich. Deus nos fez The ricos. supply must come. O suprimento deve The supply vir. must O come. suprimento deve For God vir. has made me Porque rich. Deus me fez rico. Hallelujah. Aleluia. You must Você deve have these kinds of habits. ter esse tipo de Towards your hábitos financial life. com relação à sua vida financeira. Hallelujah. Aleluia. Because you're rich. Porque você é rico. Now you must Agora você have good deve habits toward your material life. ter bons hábitos com relação à sua vida material. What God gives you, O que Deus te dá, respect it. respeite, Honor it. honre, Take care of it. cuide bem. If you don't take care of the things that God gives Se you, você não cuida bem das coisas que Deus te dá, you don't think it's excellent. você não acha que é excelente. It may not be the home you ultimately want, Pode ser que não seja a casa que você realmente queira, but make it bloom. mas faça essa casa Make it better florescer. Faça because you're there. dela uma casa melhor só Clean porque it up. você está lá. Limpe a Paint casa, it. pinte Make it ela, the best faça o it can melhor be. que ela pode ser. When God sees you, Quando Deus te vê honor and treat right vendo e honrando da forma what you certa already have, aquilo que você já then He'll tem, give you more. então Ele vai te dar mais. But if you don't take care Mas se você não of cuida the things He's already das given you, coisas que Ele já te if you deu, complain about se it, você if you murmura, gripe about se it, você fica then He receoso, will not give you more. perturbado com Because aquilo, you're not treating você não vai excellently receber mais porque what você He não está already gave tratando com you. excelência aquilo que Ele já te Amen. deu. Amém. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o I Senhor. said, praise the Lord. Eu disse louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Anytime Qualquer hora you need to change something que in your você life, precisa de mudar algo na sua vida, bad habits, maus hábitos, bad spiritual habits, hábitos, bad mental maus habits, hábitos espirituais, bad physical mentais, habits, físicos, bad financial habits, hábitos maus anytime you financeiros. need to change anything in your Toda life, vez que você precisa mudar alguma coisa na Start tua with your vida, mouth. comece com a sua boca. all change Tudo muda. begins in the mouth. Toda mudança começa na All boca. change Toda mudança begins in the mouth. começa na boca. Say what God says. Diga aquilo que Deus Put diz. that in your mouth. Coloque isso na tua The boca. Bible says A Bíblia diz that the mouth of the upright que a boca do shall justo deliver them. vai libertá-los. Many times, Muitas vezes, people are waiting pessoas estão for God to esperando change something in their life. para Deus mudar algo na vida And delas. God is waiting for them E Deus está to esperando put por the right eles thing in their mouth. colocar a coisa certa na so boca He can delas change it. para que Ele possa mudar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. If you Aleluia. want to live excellent, Se você quer viver excelente, you have to start with your mouth. você tem que começar com a sua boca. Start with your mouth. Comece com a sua boca. You can't live an excellent life Você não pode viver uma vida de Speaking wrong excelência about people. falando errado das Speaking pessoas, wrong about falando situations. errado das situações. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. One of the things that Paul told Timothy, Uma das coisas que Paulo disse para Timóteo, who was a young minister, que era um ministro jovem, he said, be an example. ele disse: seja um exemplo. Some think Algumas pessoas the pensam greatest thing they could be is anointed. que a maior coisa que eles podem ser é ungidos. Some think that greatest thing they could be is prosperous, Alguns acham que a maior coisa que eles podem ser é prósperos, or to have great faith, ou ter uma grande fé, or to have a big church, ou ter uma igreja or to do grande, great ou miracles. fazer grandes milagres. But if you'll be an example, Mas se você for um be an exemplo, example in all of this. um exemplo em tudo An disso, example of the anointing. um exemplo An da example unção, of um prosperity. exemplo da An prosperidade, example of a renewed um exemplo mind. de uma An mente example renovada, of a sweet um home. exemplo de uma casa Be an example. cuidada. in all Seja um these exemplo things. em todas essas Because an coisas. excellent person Porque uma pessoa is an excelente example é um for exemplo others to follow. para outros seguirem. Amen. Amém.
Years ago when we started our church, Anos atrás, quando começamos na the nossa Spirit of igreja, God said to me, o Espírito de Deus me disse: I want your church eu quero que a sua igreja to be an example. seja um exemplo. That let me know Isso me deixou every sabendo, aspect em todos os of the aspectos church da igreja, had to be tinha que what ser God wanted it to aquilo be, que Deus queria que so He fosse, could point others to it. para que Ele pudesse apontar outros para aquela direção. When you were in school Quando você está na escola, and in your math book, lá no seu livro de at the matemática, start of every chapter, no início de todo o they capítulo, would give you example problems ele vai te dar um exemplo de that como you could solucionar o see the problema, formulas used. para você ver como solve the usar as problem. fórmulas para resolver And o as you were problema. doing the work in that chapter, Enquanto você está fazendo if you didn't understand the o para problem, casa naquele capítulo, se você you não could look entende back o at the problema, example, você pode olhar para o and you exemplo could see how e to você solve pode the ver problem. como solucionar o problema. God needs examples Deus precisa de so He exemplos can point others para que Ele possa apontar who are having outros problems. que estão tendo problemas, Say, look at their dizendo: life. olha para a vida Look at their deles, family. olha para a família Look at their deles, finances. olha as finanças Look how deles, excellent they olha are. como são Be excelentes. an example Seja um of exemplo excellence de that excelência, God can point onde Deus pode others toward, apontar outros para so they você, see para que eles how to vejam solve their own como difficulties resolver suas próprias in their own dificuldades life. nas suas próprias because vidas, they see you porque elas veem as você an excellent example. como um exemplo excelente. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Dad Hagen was our spiritual father. Papai Reagan era o nosso pai espiritual. And one of the things that he tells E uma das coisas que ele nos dizia, is the time that Jesus spoke to him era do tempo de quando Jesus falou com ele and said, before you were born, e disse: antes de você I nascer, appeared to your mother eu apareci para tua mãe and I told her to name you John. e eu falei para sua mãe He colocar o said, nome de she João. did not name you what I told her to name you. Jesus disse: ela não te colocou o nome que eu disse para ela Now, colocar. the reason she didn't name him Agora, what Jesus said a razão pela qual ela não colocou o nome de João como Jesus was disse because one day she saw Jesus é que manifest uma vez ela viu Jesus manifestado on a cloud numa nuvem while she was walking to her mother's home. enquanto ela estava indo para a casa da sua And it mãe. frightened her so much. E aquilo deixou ela tão assustada. He said to her, Ele disse para don't ela: fear, the child will be born. não tenha medo, a criança vai nascer. And he told her about the call upon Brother Hagen's life. E Jesus disse para a mãe dele sobre o chamado que ele tinha na vida do irmão And Reagan. then said, you are to name him John. E então Jesus disse: coloque o nome dele de João. But the experience frightened her so much Mas aquela experiência a assustou that she tanto took off running and didn't hear the name. que ela saiu correndo e não ouviu o nome. So when Brother Hagen told his mother about this vision he had of Jesus, Então, quando o irmão Reagan falou para sua mãe dessa visão que ele teve com Jesus, his mother said to him, what A did mãe- he tell me to name you? a mãe dele perguntou qual foi missed o the nome. name. O nome que ele queria que eu colocasse em você, porque eu não ouvi o nome. But Jesus in that vision with Brother Hagen Jesus, naquela visão com o irmão said, your Reagan, mother did not name what I told her to name ele you. disse: a sua mãe não colocou o nome que eu queria que But você that's not tivesse. the important thing. Mas essa não é a coisa importante. He said the important thing Ela disse: a coisa is that importante you minister é que você in the power of the ministre Spirit. pelo poder do Espírito. How many of you know Quantos de vocês if you're sabem going to be an excellent que se minister você vai ser um You excelente must ministro, minister você tem que in the ministrar power of the Spirit. pelo poder do Espírito, Hallelujah. Hallelujah. Not in the power of emotions. não no poder das emoções, Not in the power of the mind. não no poder da mente, But in the power of the mas Spirit. no poder do Espírito. You cannot minister in the power of the Spirit Você não pode ministrar no poder do Espírito if you do not live in the power of the se você Spirit. não vive no poder do walk in the Espírito power of e the anda Spirit. no poder do Espírito. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus also told Brother Hagen in this vision. Jesus também disse para o irmão Reagan He nessa said visão. the emphasis of the New Testament Ele disse: a ênfase do Novo Testamento is this: é isso. to live and walk in the power of the Spirit. Viver e andar no poder do Espírito. He said, for my word says to be filled with the Spirit. Ele disse: porque a minha palavra diz: enchei-vos do My word Espírito. says pray in the Spirit. Minha palavra diz: orai no Espírito. Sing in the Spirit.
Cante no Espírito. Live in the Spirit. Vivei no Espírito. And worship in the E Spirit. adore em Espírito. The only way A única to forma accomplish the excellence de cumprir a excelência plan do plano de for your Deus life para a sua is vida in the Spirit. é no Espírito. Following your Spirit. Seguindo o seu Following the Espírito. Spirit of God. Seguindo o Espírito de Develop Deus. your own human spirit. Desenvolva o seu próprio espírito By feeding on the humano. Word, Alimentando-se da palavra. doing the Word. Praticando a palavra. The sermons that come out of your spirit Os sermões que saem do seu espírito are the sermons that will reach the spirit of the listener. são os sermões que vão alcançar o espírito But daquele if que ouve. sermons only come out of your head, Mas se sermões só saem da sua they will mente, only reach the listener's head. só vão alcançar a mente dos ouvintes. Amen. Amém. To be an excellent minister, Ser um excelente it must ministro flow out of your spirit, tem que ser fluindo do seu espírito. and it must land in the spirit of the listener. E deve aterrissar no espírito daquele que ouve. The thing the Word tells As us coisas que a palavra nos diz is to contend for the faith. é de contendermos pela If fé. you want to live Se você quer the kind viver of excellent life, o tipo de vida excelente has for you, que Deus tem para você, you must be a person você deve ser uma with a pessoa strong spirit of faith. com um forte espírito da fé. You have to contend Você tem for the que faith contender, batalhar pela fé. on purpose. De You have propósito. to feed your faith. Você tem que every alimentar day. a sua fé todo On dia. purpose. De You have propósito. to act in faith Você tem que agir em every fé day. todo dia. Or you will never lay Ou hold você nunca vai of all the segurar excellent things. de todas as coisas God has excelentes for you. que Deus tem para você. If you don't have faith in God, Se você não tem fé em Deus, this world doesn't need you. esse mundo não precisa de This world você. needs people Esse mundo precisa de who have pessoas faith que têm in a fé great God. num Deus and grande. they manifest E elas His manifestam a greatness sua grandeza all the time todo o tempo. because they are excellent Porque elas são in their excelentes faith. na fé delas. Learn that you don't depend on the faith of others. Aprenda para você não depender da fé de outros. Quit needing someone else to do your praying. Pare de ficar escorando em Don't alguém look para to orar por somebody você. else to prop you up Não olhe por alguém para hold te you up encorajar, para te in segurar a time of no difficulty. tempo da dificuldade. Amen. Amém. Because when the emergencies of life come, Quando as emergências da vida you're going to chegarem, have a faith of your own. você vai ter que ter a fé própria. And you won't always get a warning E você nunca that an recebe. emergency is coming. Você nunca recebe um alerta que a emergência está chegando. And when my husband went home to be with E the quando Lord, meu marido partiu para estar com o I'm so Senhor, glad eu estou tão feliz that he wasn't the only one in the family que ele não era o único na who had família a spirit of faith. que tinha o espírito da fé. But I have a spirit of Eu faith. tenho o espírito da fé. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. And the spirit of faith E o espírito da fé changes the outcome. muda of every o resultado difficulty, de qualquer dificuldade, test de qualquer that teste comes. que vem. The spirit of faith O espírito da fé changes the outcome. muda o It resultado. changes the outcome. Muda o resultado. Hallelujah. The Aleluia. Bible says about Stephen A Bíblia diz sobre Estevão that he was full que ele era cheio of faith da fé and of the Holy Ghost. e do Espírito Santo. And it says, and he did many mighty wonders. E diz que ele fez And muitos miracles. milagres e maravilhas. You know, not only was he someone full of the Holy Ghost, Sabe, ele não era só alguém cheio do Espírito but Santo, the other men that were with him, mas os outros homens que estavam com ele, they were full of the Holy Ghost. eles eram cheios do Espírito Santo. Remember in Acts chapter 6 Lembra em Atos capítulo 6, that they needed to appoint men to be over the business of the church. eles tinham que apontar homens para cuidar dos negócios da And the igreja. apostles told them, E os apóstolos disseram para point eles: out 7 men in the congregation aponte 7 homens who da are full of congregação wisdom, que são who are cheios de full of the sabedoria, Holy Ghost, cheios do Espírito who have a Santo, good report. que têm bons other relatórios people. sobre eles. And they appointed 7 men. E eles apontaram 7 And it homens. said about all 7 men, E
separaram aqueles 7 that they were homens. full of the Holy Diz Ghost. que eles eram todos cheios do Espírito Santo. But out of the 7 men, Mas dos 7 homens, Stephen was the only one Estevão era o who único went on que to do continuou great miracles, avançando para fazer signs and milagres, wonders. maravilhas e sinais. because he was full of the Holy Ghost. Porque ele era cheio do like the Espírito rest of Santo, them, como o resto dos But outros. he was also full of Mas something ele else. também era cheio de outra He was coisa. full of faith. Ele era cheio da fé. The others weren't full of Os faith. outros não eram cheios de fé. Many times people are praying. Muitas vezes God pessoas work estão orando. miracles. Deus, eu quero God milagres. use me to work Deus me miracles. usa para fazer Then get full milagres. of faith. Então se encha Because da it's only fé. someone full of Porque é faith só alguém cheio de fé and full of the Holy e Ghost cheio do Espírito Santo that God can manifest que through. Deus pode In manifestar a através strong dele way. de uma forma In a forte. strong way. De uma forma If forte. you're here today Se você está aqui and hoje you're born again e você é nascido de novo and you're filled with the Holy e Ghost, você é cheio do with Espírito the Santo evidence com a of evidência speaking in tongues, de falar em outras you're línguas, halfway there. você está metade do Because caminho andado. you're full of power. Porque você é cheio You're do full of the poder. Holy Ghost. Você é cheio do When Espírito you're full of Santo. the Holy Ghost, Quando você é cheio do you are Espírito full of Santo, power. você é cheio de Because poder. He is the power Porque of God. Ele é o poder de Deus. But it's not enough to Mas be full of power. não é suficiente You só need ser to cheio also do Espírito be full of faith. e do poder. Você precisa também So ser that you will cheio da activate fé para você ativar power o of the poder Holy Ghost do Espírito that's Santo on the inside que está of you dentro de to você do excellent para things for fazer God. coisas excelentes It para takes Deus. more than power. É It necessário takes faith in mais God. do que poder. It takes É faith in necessário God. fé em Deus. You have to get up Você tem que se in the levantar face of difficulty diante das and dificuldades laugh in it. e rir You dela. have to defy Você tem que definir difficulties, dificuldades, tests and trials. testes e You provações. have to look them in Você the tem face que olhar para elas no olho, with faith on your com face. fé no seu rosto. When my husband Quando meu went home to marido be with the Lord, partiu para estar com o I Senhor, didn't go into church eu não entrei na the igreja following Sunday no domingo with a seguinte sad face. com um rosto Because de tristeza. faith can be seen Porque a fé pode ser on vista the face no of the rosto one who possesses it. daquele que possui a And it fé. was important E era that my importante congregation que a minha see congregação faith on my face visse fé no meu at a rosto. time of difficulty, Num tempo de at a time dificuldade, of emergency, num tempo de at a emergência, time of testing. num tempo de They needed to provas. see the excellence Eles precisavam of ver a what faith will excelência do daquilo que a fé in the faz face of death diante da and in the morte, face of trials. diante de problemas. If I would have gone in Se crying, eu chegasse lá chorando, wanting sympathy, querendo simpatia do it would povo, have changed the entire ministry. iria mudar todo o ministério. But this isn't something we just preach. Mas isso não é algo que a gente só This is prega. the way we live. Essa é a forma que a gente This is vive. the way we live. Essa é a forma que a gente vive. We don't just have faith on Sunday. Nós não temos só fé no domingo. We don't just have faith at the midweek Nós não só service. temos fé no culto de semana. Faith is the way we live. Fé é a forma Every como day. vivemos todo Every dia. day. Todo dia. Every day. Todo dia. Every day. Todo dia. Every day. Todo dia. The spirit of faith O Espírito da will give fé you an excellent life. vai te dar uma vida excelente. If you will have Se você the tiver faith of a God, fé de Deus, feed it, alimente-a. act on it, Haja sobre speak ela. the faith of Fale God. a fé de Deus. Hallelujah. Aleluia. It will give you Vai dar a the most você excellent life. a vida mais excelente. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We have an excellent God. Nós temos um Deus excelente. Amen. Amém. And He wants us E Ele quer que nós to live the excellency vivamos a of excelência His power, do seu His poder, ability. da sua habilidade. And we can only do it E nós só podemos if we say, fazer I'm reaching. se dizer I que want more. eu quero mais, I want more. eu quero mais, I want more. eu quero mais. I demand Eu demando of myself de mim mesma nothing less nada than mais, excellent. nada menos do que a I will excelência. give Him my best. Eu vou dar a Ele o meu And I melhor will lay hold of e eu His vou best. segurar o melhor dele. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Stand to your Aleluia. feet. Vamos ficar de pé. And let's worship Him Vamos tonight. adorá-lo nessa noite. Hallelujah. Aleluia. Father, Pai, You have given us o Senhor nos the deu best kind of a life. o melhor tipo de vida. So we choose Então nós to escolhemos live the viver best life. a vida, a melhor The vida.
life of excellence. a vida de excelência. We purpose Nós de to be propósito excellent queremos ser in our excelentes spirits, no nosso espírito, in our thought life, na nossa vida de pensamento, speech, no nosso in discurso, our actions, nas nossas in our ações, finances, nas nossas finanças, with our material things. com as nossas coisas materiais. We will live Nós vamos viver a life in the Spirit. uma vida no espírito. We will live Nós vamos viver a life of faith. uma vida de fé. We're reaching for more. Nós estamos alcançando We contend mais. for the faith. Nós contendemos We pela contend fé. for the faith. Contendemos pela We will fé. have nothing less Não vamos ter nada menos than the kind of life do que o tipo de You vida authored for que o us. Senhor autorizou para nós. and we no longer put up with E nós não mais toleramos anything that's common in us. nenhuma coisa que é comum em nós. We want the excellent Nós in queremos us. aquilo que é excelente em nós. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Praise Senhor. the Lord. Louvado seja o Senhor. Aleluia. It has been a joy for me to be here Tem sido uma alegria para eu these estar past aqui several days. por esses últimos dias. Thank you so much. Muito obrigada. I'm so grateful to be with hungry people. Eu sou tão agradecida em estar perto de pessoas To where famintas. God is moving. Para onde Deus está se I'll movendo. go anywhere. Eu vou em qualquer where lugar God is moving. para estar onde Deus está se movendo. And I'm so E glad eu sou tão feliz to find you moving with it. de encontrar que você está se movendo And com we'll move isso. together E vamos nos mover into more juntos of what God has. em mais daquilo que Amen. Deus tem. Amém? Hallelujah. I love Aleluia. you. Amo Thank you. vocês. Obrigado.